Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sem rir de mim aí, hein? Vocês costumam tirar o sarro da cara da gente, né? Bem, essa voz minha maravilhosa, espero que esteja chegando bem ao ouvidinho de vocês aí, espero que vocês também estejam bem, né? Todo mundo dentro de casa, ninguém saindo, ninguém respirando. Opa, respirar precisa, né? Bom, gente, brincadeiras à parte, a gente precisa fazer, continuar, né, nossas tarefas, faz parte aí do nosso cotidiano. Como a gente está possibilitado de estar junto, a gente vai fazer isso usando aí o aplicativo Plural. Né? Vocês têm também o material, a apostila, né? E nós continuaremos aí dando sequência à apostila. Nós estamos aqui, acho que vocês estão vendo, na aula 11, né? Modalização do discurso, na página 112 da sua apostila. Pode pegar a sua apostila aí, modalização do discurso, na página 112. Espero que vocês tenham feito as atividades que eu tinha passado pelo Plural, né, que tem lá uma orientação para ser seguida. Então nós já estamos na página 112. Se você não fez as atividades anteriores, faça, por favor, que depois a gente vai ver isso tudo, tá? E eu estou acompanhando isso pelo Plural também. Tá bom? Então, vamos lá. Página 112, modalização do discurso. Quando a gente fala de discurso, a gente tanto está falando do discurso oral, né, da oralidade, da fala, ou da escrita, que muitas vezes a gente precisa usar a escrita e a gente tem algumas intenções ao utilizar a escrita, né, ou ao falarmos também, a gente tem alguma intenção. Né, por isso a importância de reconhecer aí a pontuação, o tipo de grafia que a gente utiliza. Né? Então, é disso que a gente vai falar um pouco, tá bom? Não só em relação à entonação de voz, a flexão de voz, mas também como é que a gente pode grafar isso, como é que a gente pode escrever isso de uma forma que atinja aquilo que a gente pretende, ou quando a gente lê alguma coisa e compreende de fato aquilo que a pessoa que escreveu tentou passar, tá bom? Bom, tem aí um trechinho que eu marquei, vou fazer uma setinha aí para vocês acompanharem, e vai ficar tudo torto a setinha aí, mas acho que vocês vão entender. Tá vendo? Aí, ó. E esse trechinho que tá aí passado aí um azulzinho por cima, um verdinho aí por cima, é o que a gente vai ler agora, tá bom? Bom, então vamos lá, acompanhe a leitura comigo. Quando falamos ou escrevemos, sempre deixamos no texto as marcas de nossos julgamentos e valores, de modo voluntário ou não, de uma forma equivocada ou acrescentou letras, né? É muito comum no WhatsApp, por exemplo, a pessoa, quando manda uma mensagem, ela coloca um exagero nas palavras e tal. Isso nem sempre é aquilo que você quis dizer. Continua. Isso equivale a dizer que produzimos efeitos de sentido, isto é, nós enfatizamos ou atenuamos nosso discurso, né? Quer dizer, ou eu aumento aquilo que eu quis, ou eu atenuo aquilo que eu quis dizer também, de uma forma voluntária ou não. Esse processo, conhecido como modalização do discurso, está ligado à atitude do enunciador ao deixar marcas em seu próprio discurso, dando pistas ao interlocutor, que é você que está lendo ou você que está ouvindo, dos efeitos de sentido que ele tentou produzir. Tá bom? Então é assim, a gente deixa geralmente marcas do discurso. Isso é muito comum, né? Quando a gente escreve, é muito comum a pessoa que já está mais acostumada a perceber que quem escreveu aquilo ali foi fulano, foi cicrano, justamente porque ele deixa algumas marcas que são características dele. Tá? E aí tem aí uma tirinha, né, as galinhas filosóficas, né, simulando aí um jornal, o Jornal da Granja, e uma galinha mesmo está dizendo, né, um frango, sei lá. Uma boa notícia: menos 2 toneladas de frango este mês. Legal, né? Sob o ponto de vista dessa galinha ou desse frango, a notícia é boa, né? Vamos deixar de matar mais galinhas, né? Esse é o ponto de vista dela, galinha.
Só que do ponto de vista dos criadores, né, nós estamos aqui, ó, ponto de vista dos criadores. Espera só um pouquinho. Isso. Ponto de vista dos criadores, eu fiz esse riscão esquisito vermelho aí. Os criadores das galinhas, né, não têm a mesma visão, né? Quer dizer, se não exportou muito, significa que não ganhou muito, mas para a galinha é bom. Não é isso que ele quer dizer. Então, depende do ponto de vista. É isso que foi tentado explicar aqui, né? Que depende muito do ponto de vista. Então, modalização do discurso é justamente a gente utilizar a linguagem para aquele propósito que a gente pretende. Isso acontece na escrita, isso acontece na fala. E aí, nós temos aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui, vários recursos linguísticos podem ser usados para exprimir essa modalização. Tá? Eu vou falar de alguns deles. Gente, não dá para falar tudo, porque senão o vídeo fica muito grande, vocês vão ficar estafados e cansados e não vão querer ouvir minha linda voz. Então eu vou falar só de um ou dois aqui e depois nós levamos para a próxima página para a gente entender. Tá? Então, assim, como é que se faz para modalizar o discurso? Quais são algumas técnicas que são usadas para isso? Né? Eu vou falar do primeiro aqui, tá? Que é aqui, ó. Desculpem aí, gente, a minha falta de habilidade com essa setinha e tudo. Eu estou falando do celular e aí meu celular não tem aquela canetinha, eu faço isso no dedo mesmo, então fica meio esquisito aí. Tá? Mas eu acho que dá para entender. Tá bom? Então, assim, olha. Recursos de modalização no texto escrito. Vários recursos linguísticos podem ser usados para exprimir a modalização. Veja alguns deles. Eu vou falar o primeiro, conforme eu já disse, né? Tá aqui, ó. Setinha o primeiro. Uso de substantivo, adjetivos e verbos que denotam juízo de valor positivo ou negativo sobre os fatos. Aí vai ter um exemplo aqui. Ó. No final do primeiro turno de um campeonato de futebol, 3 famosos times brasileiros conhecidos no meio esportivo como participantes da elite do futebol, né, os top, ocupavam as 3 primeiras posições na classificação, embora somassem uma pequena quantidade de gols devido ao número de empates ou derrotas recentes. Um jornal comentou o fato em notícia com o seguinte título: Elite despenca no final do turno. O uso do verbo despencar é um recurso de modalização indicando que o jornalista teve em mente mostrar ao leitor a queda brusca na pontuação dos times. Se o objetivo fosse apenas informar, o título poderia ser assim: Elite tem baixa pontuação no final do turno. Então, assim, o despencar, né, dá uma ideia assim, de cair mesmo, né? Caiu bruscamente. Agora, se fosse apenas informar, seria Elite tem baixa pontuação no final do turno, não ficaria assim com essa cara de tombo, né? De tombo tão gritante. Então percebam aí a diferença da modalização do discurso no caso dessa notícia especificamente. Voltando agora para acompanhe aí comigo, vou aumentar um pouquinho aqui que também não enxergo. Eu vou pegar aqui o ponto 2. Tá? Nossa, ficou esquisito essa, hein? Mas tudo bem, vai ser assim mesmo. Advérbios ou expressões adverbiais que traduzem diferentes atitudes do enunciador em relação ao que ele enuncia. Que pode ser isso? Pode ser dúvida, possibilidade, necessidade, permissão, enfim, causalidade. Olha as maneiras aí, olha, de enunciar o mesmo fatos com as modalizações diferentes, olha. Primeiro aqui, ó. Talvez o mecânico conserte o carro hoje. Olha o segundo, o B, né? Obrigatoriamente o mecânico consertará o carro hoje. E o C, eventualmente o mecânico consertará o carro hoje. Em A, o advérbio talvez lança dúvida. Em B, a necessidade. E em C, eventualidade. Tá? O primeiro, né? Dúvida, talvez. B, necessidade, olha, obrigatoriamente. Ou eventualidade, né? Eventualmente, né?
se der certo, eles vão consertar o carro hoje. E ninguém gosta de ouvir esse último aí, né? Tá bom? Então, até aí eu acho que deu para entender, né? E tem uns outros aí, né? Vocês podem ler, conforme eu já disse, né? Para não ficar muito longo, eu não vou ler tudo, vocês continuem lendo para fazer os exercícios, vocês vão ver que tem tudo que vocês precisam aqui. Né? A ideia aqui, na verdade, é mostrar para vocês as formas de modalização do discurso, tá? Agora nós vamos para a página 115, tá? Página 115, vai estar falando um pouquinho do surrealismo aí, mas nós não vamos ler isso agora não. Tá? O que a gente precisa ver aqui é recurso de modalização no texto oral, né? Quando a gente fala, tá? Assim como os textos escritos, os textos orais, ou as palavras, né, que a gente utiliza oralmente, também apresentam modalizadores a fim de revelar as intenções do enunciador e sua atitude em relação ao que enuncia. Tá? Se você tiver perdido, eu estou aqui, tá, gente? Nessa, onde apareceu vermelhinho aí, que não é uma seta, sei lá o que é isso aí. Tá, é aí que eu estou. Então me acompanhe. As formas de modalizar o discurso são as mesmas nas duas espécies de texto, mas o oral possibilita a utilização de mais recursos. O que seriam esses recursos, né, na forma oral? A entoação, que é a curva melódica da voz, né? Frases e orações, por exemplo, uma pergunta é diferente de uma afirmação, e isso a gente consegue fazer modalizando, né? Como se eu falasse assim: vocês estão bem. Isso é uma coisa. Olha outra coisa diferente. Vocês estão bem? Olha como é que ficou mais melódica a pergunta. Então, isso é a entoação. Também tem o ritmo da fala. Né? Os sons se repetem com acento forte ou fraco, isso na fala. Pode falar baixinho, pode até sussurrar. Né? E também tem as expressões faciais e os gestos, que é a nossa grande dificuldade de dar aula à distância. Né? Vocês não estão me vendo, né? E isso torna um pouco complicado, porque eu estou falando aqui com uma apostila na minha frente, né? E eu até imagino vocês, mas não estou vendo. Bom, e aí temos as atividades orais. Nessas atividades orais aqui eu sugiro, uma sugestão apenas, que vocês exercitem em casa, com os pais mesmo. Chama o pai e fala: pai, vamos fazer aqui um teste oral aqui, né, usando aí o que está se pedindo, né, o tom do discurso, o ritmo, a alternância, como eu ver isso por aqui, né? Então vocês podem fazer isso em casa, atividade oral. Atividade oral 1 e tem atividade oral 2 também, né, que está lá em cima, que também é um exercício interessante, que vocês podem até de repente virar aí atores e atrizes, né, da Globo, né, ou do SBT, ou sei lá de onde, né? Porque a partir daqui vocês vão ver se vocês levam jeito para isso, né? Depois, gente, vocês vão fazer as páginas 116 da apostila, conforme a gente sempre faz, né? Leiam com bastante atenção, façam bonitinho, com carinho, né? A lápis. Se vocês puderem fazer no plural, também façam, né? Embora eu prefira que seja feito na apostila. E posteriormente eu vou observar. Tá? E vocês vão fazer aí dessa página, espera só um pouquinho, da página 116, começa a atividade, né? A leitura aí, 116, vocês vão até a página 125. Vocês têm bastante coisa para fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu acho que o próprio texto aí já dá uma orientada melhor a vocês, não tem dúvida disso. E quando eu voltar a gente corrige tudo isso, tá bom? Tenham uma boa tarde, fiquem na paz.